Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, obrigada. E hoje faz 40 dias, literalmente, que nós estamos fazendo a leitura da Bíblia. Nós estamos no livro de Gênesis. Hoje vamos ler Gênesis 40 dias. E tem sido uma jornada incrível. Esse canal ele foi criado inclusive para isso, para te inspirar, para te motivar a ler a palavra de Deus todos os dias. Ali você pode parar um pouquinho ali no seu dia, arruma um cantinho, igual eu arrumando aqui um cantinho aqui onde eu moro, e separa uns minutinhos para ler um pouco a palavra de Deus, buscar o Senhor, onde Ele vai dar sabedoria, vai dar entendimento para você, e onde nós vamos aprender pela palavra de Deus que nós não somos os únicos. Não somos os únicos a passar pelas coisas que nós passamos no dia a dia. A gente, chegando até aqui, a gente tem visto inúmeros personagens ali em Gênesis, passando por diversas situações que a gente se enquadra nelas, a gente se identifica muito com elas. Então você é super bem-vindo e esse canal foi criado para você com muito carinho. Convido você a se inscrever, ativa aí o sininho para você não perder os avisos. Todo dia o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo chegando, mais ou menos aqui nesse horário. E aos sábados também com uma temática um pouquinho diferente, tá ok? Para quem não conhece e está chegando agora, gente, normalmente a dinâmica é essa. Eu leio um capítulo ali do dia, né, um capítulo da palavra naquele dia. A gente vai discorrer o tema, o texto ali e no final eu vou fazer alguns comentários de algumas lições que eu tirei, onde você também é convidado a escrever nos comentários aqui embaixo, se você também pegou alguma coisa diferente, aprendeu e quer acrescentar também nesse devocional, né? Nesse tempo que a gente tira para aprender um pouquinho juntos, tá? Antes da leitura de hoje, convido você a fazer uma oração, a orar comigo e pedir a Deus sabedoria para o que nós vamos ler daqui a pouquinho. É sempre importante, sempre que a gente fizer uma leitura, a gente falar com Deus, colocar o Senhor à frente, para que Ele abra o nosso entendimento, porque tem coisas que a gente não vai entender pela nossa razão, tem coisas que só o Senhor vai mostrar para a gente e vai nos ensinar para mim, ensinar para você aquilo que Ele quer falar naquele dia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, por esse momento, por essa palavra. Que o Senhor venha falar conosco, venha encher os nossos corações com a Tua beleza, com a Tua palavra. E tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e perdoa também, Senhor, as nossas falhas. Fala conosco, abra a nossa mente e o nosso entendimento. Que a Tua palavra nos transforme e nos mude completamente de dentro para fora. É o que eu peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então hoje, palavra de Deus, no nosso dia hoje, onde nós completamos 40 dias de busca, nós vamos ler Gênesis 40 e está escrito assim: Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro cometeram uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. Por causa disso, o faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão da guarda colocou-os a cargo de José para que os servisse. Assim, ficaram algum tempo detidos. Aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos no cárcere, tiveram um sonho na mesma noite, cada um seu sonho, cada sonho com a sua interpretação. Quando José foi até eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou a esses oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: Por que o vosso semblante está tão triste hoje? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há ninguém que o interprete. Mas José lhe disse: As interpretações não pertencem a Deus? Peço-vos que o conteis a mim. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José, dizendo-lhe: Em meu sonho havia uma videira diante de mim. E na videira havia 3 ramos, e tendo a videira brotado, suas flores saíam, e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão, então peguei as uvas e espremi-as na taça do faraó, em cujas mãos entreguei a taça. Então lhe disse José: Essa é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te elevará de posição e te restaurará ao cargo. Servirás a taça do faraó na mão dele,
conforme costumavas fazer quando eras seu copeiro. Mas lembra-te de mim quando estiveres bem. Peço-te que tenhas compaixão de mim, falando de mim ao faraó, e tira-me deste cárcere, porque na verdade eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para que me pusessem nessa prisão. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei. Havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia delícias de todas as qualidades, feitas pelos padeiros e apreciadas pelo faraó. E as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José respondeu: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó irá cortar a tua cabeça, te pendurará no madeiro e as aves comerão a tua carne. E aconteceu que no 3º dia, aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus subordinados, e no meio dos subordinados restaurou a posição do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. E restaurou o copeiro-chefe ao seu cargo de copeiro, e este voltou a servir a taça na mão do faraó. Mas enforcou o padeiro-chefe, a exemplo do que José lhes havia interpretado. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. Gente, ouvindo essa história de José, coitado de José, ele já tinha sofrido tanto ali com os irmãos, quando ele foi vendido 1 vez, 2 vezes. A gente inclusive falou um pouco sobre isso ontem. E agora ele estava ali no cárcere, né? Digamos assim que ele estava ali na pior. E ali ele conheceu 2 sujeitos, né? Que eram pessoas que trabalhavam lá para o faraó. E aí eles têm um sonho, cada um tem um sonho, cada um ali com a sua interpretação e tal. E só José podia interpretar aqueles sonhos, porque Deus ele era com José. E olha que, assim, eu não vou dizer que é uma lição, mas ao mesmo tempo é uma lição. Uma coisa que eu peguei assim, que o sonho de um, a interpretação era boa, né? E o do outro não era. Isso me faz muito lembrar essa questão quando a galera vai atrás de profecia, dos profetas, das profetadas, né? Que só querem ouvir coisas boas, né? Mas olha só, um homem de Deus, ele profetiza, ele interpreta tanto bem quanto mal, porque ele sendo de Deus não vem dele, vem do próprio Deus. A gente precisa entender isso também. Mas assim, vamos voltar ali à lição. Eu acho que o que mais assim me chamou a atenção é que quando mais a gente precisa de alguém, a pessoa se esquece da gente. Foi o que aconteceu com ele. Ele foi lá, interpretou o sonho e ele pede assim, olha, lembra de mim, fala de mim lá pro faraó, eu não fiz nada para estar aqui, é injusto eu estar aqui. O padeiro e o copeiro pelo menos fizeram alguma coisa para estar lá, né? Mas José não fez nada para estar lá, era injusto aquela situação para ele. E o cara vai lá, acontece exatamente o que José fala que ia acontecer, porque a interpretação na verdade não foi de José, foi de Deus. O cara é restaurado lá na posição dele e ele se lembrou de José? Não. José ficou lá, ó, esquecido, e sabe Deus até que dia e que horas. Qual que é a lição que eu tiro daqui? Que o que aconteceu com José acontece com a gente. Já deve ter acontecido com você, comigo já aconteceu e não foi 1 nem 2, já foram várias vezes. Às vezes a gente está num momento que é difícil, vem alguém que pede uma ajuda, você vai lá e ajuda, você vai lá dar o seu melhor, né? E quando é você que está precisando, a pessoa, ó... E eu não preciso nem falar muito assim, nesse exemplo tão profundo. A gente pega coisas simples. Quando a pessoa, por exemplo, vem e pede oração para você, pede uma ajuda para você, ora por mim, eu tenho uma entrevista de emprego, eu estou passando por uma situação difícil. Você vai lá, ora, pede ao Senhor, pede ajuda. Aí essa pessoa arruma emprego, ou ela fica bem e nem volta para você para te agradecer e para falar, olha, obrigada, Deus abençoe, porque eu arrumei um emprego ou minha saúde foi restaurada e eu sou grato a você porque eu sei que você orou por mim. Sabe, coisas pequenas, gente, coisas pequenas. Nem se compara ao que José passou. Mas tem muitas vezes a situação de José na vida da gente. Que a gente tá ali ajudando, a gente não tá numa situação que nos favoreça. Às vezes é uma situação injusta. Tem alguém que está passando o mesmo por nós e essa pessoa nem lembra que a gente existe. Porque uma coisa é quando a gente está na pior.
Outra coisa é quando a gente já está lá restaurado, ali vivendo de boas, ali às vezes com muito dinheiro, com uma posição, com autoridade. A gente muitas vezes se esquece de quem estava com a gente quando a gente estava no pó. Eu acho que essa lição que a gente aprende aqui, sabe? Que quando Deus quando Ele restaurar as nossas posições, se hoje a gente está numa posição que não é legal, e Ele nos colocar numa posição melhor, não vamos nos esquecer de quem ajudou a gente quando a gente estava lá, que foi a pessoa que estava ali do nosso lado. Não tinha mais ninguém. Vamos dar valor a essas pessoas e nos lembrar delas e abençoar a vida delas, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curte o canal e compartilha com alguém que às vezes está passando essa situação, que não é nada fácil, né? A gente sabe que quando mexe assim com a gente, quando é uma situação de injustiça, uma situação que a gente não vê saída, manter a fé muitas vezes é difícil. Mas a gente precisa seguir o exemplo de José, porque Deus estava com ele, Deus estava vendo cada passo que ele dava e Deus ele está com a gente também. Deus ele sabe as coisas que nós estamos passando e ainda que os outros se esqueçam da gente, de nos ajudar, Deus ele não se esquece e ele muda a nossa história, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!